Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Vinícius, sou estudante do oitavo período de psicologia e aqui a gente fala sobre algumas curiosidades, tanto da vida no geral, quanto alguns saberes psicológicos. E como a enquete vencedora lá no Instagram foi procrastinação e autossabotagem, hoje nós estaremos falando sobre o assunto. Eu vou ficar olhando um pouquinho para baixo aqui, que eu estou olhando no meu tablet alguns tópicos que eu elenquei para não esquecer nada. Mas assim, espero que entendam. Basicamente, a procrastinação, eu acredito que a grande maioria sabe o que é. Mas a procrastinação é quando você deixa de fazer algo que precisa ser feito. Então, aquela tarefa precisa ser feita e tem que ser feita por você. E você acaba sempre adiando, sempre procrastinando aquela tarefa. Dentro da psicologia, procrastinação não é só preguiça ou falta de vontade. Existe um porquê da procrastinação. Então, muitas das vezes, como eu disse no vídeo anterior sobre a sombra e sobre os nossos aspectos inconscientes, muitas das vezes, inconscientemente, a gente acaba por não fazer aquilo, não porque a gente não quer fazer, mas porque aquilo representa algo a mais na nossa vida. Então vamos lá, vamos usar um exemplo. Um aluno que terminou a faculdade de psicologia e tem um sonho de montar um consultório. É hipotético, tá, gente? Um sonho de montar um consultório. Ele sente medo, e muito medo. E de onde que vem esse medo? Esse medo não vem de montar o consultório em si, da tarefa que ele tem que fazer. Mas esse medo, ele parte de um pressuposto que ele traz uma representação de uma nova identidade. E nós temos muita dificuldade para fazer com que a nossa vida ela sofra transformações. Então, quando eu estou aqui nesse degrau e eu preciso subir para o próximo nível, para o próximo degrau, muitas das vezes eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Eu tenho que abrir mão do meu eu. Eu tenho que abrir mão do meu eu do passado. Então, eu tenho que abrir mão de quem eu sou para se tornar quem eu serei. Então, esse medo ele parte da evolução que é inata durante o processo. E com essa evolução, pode acontecer algumas perdas na vida pessoal. Então, às vezes, eu tenho perdas de amigos, perdas pessoais, porque aquele eu do futuro, que ele está sendo projetado no mundo das ideias, digamos assim, ele será uma pessoa diferente. E eu tenho medo dessas consequências que nem aconteceram ainda. Eu tenho medo de tudo isso. E isso é algo muito estranho, mas é algo que acontece com todos nós. A diferença é que algumas pessoas elas conseguem identificar esse medo e de onde ele está surgindo, que isso é muito importante, e esse é o nosso intuito. E uma grande maioria não consegue identificar o porquê que aquilo está acontecendo. Então essa pessoa ela começa a adiar essa tarefa, não porque ela não é capaz, não porque ela não pode, mas porque ela precisa se manter segura. Porque ela precisa manter-se no local de segurança. Eu já sei tudo que está acontecendo aqui. Tudo que está aqui no mundo material. Porque existe. A gente vai estudar alguns filósofos que não vêm em questão agora, mas existe o mundo da ideia, né? Que é o mundo do pensamento, onde que a gente projeta o nosso futuro a partir do nosso presente, dos nossos sonhos, das nossas perspectivas. E nesse mundo das ideias, existe perfeitamente o que eu preciso fazer para se tornar quem eu quero ser e para ter o que eu quero. Mas com tudo isso, vem também a questão das consequências. E essas consequências, elas trazem medo. E aí cabe a nós lutarmos contra esses medos, né? Então, a gente entra na questão da autossabotagem aqui. Porque quando existe o medo, existe a autossabotagem. Ou seja, tudo o que eu procrastino, eu inconscientemente transformo aquilo em autossabotagem. Porque eu traio a mim mesmo, eu traio as minhas ideias que eu criei, os meus sonhos. Então, quando eu estou deixando de fazer algo que precisa ser feito para me manter seguro, eu estou traindo o meu próprio self, a minha própria identidade, quem eu sou. E isso é muito triste, porque a principal consequência da autossabotagem é a proteção da identidade atual.
E então, a pergunta que fica a todos nós é: você quer ser quem você é hoje para sempre? É claro que a resposta da grande maioria é não. A gente quer evoluir, a gente quer conquistar novas coisas, a gente quer conquistar novos conhecimentos, mas isso existe uma locomoção de identidade, uma locomoção de quem você é. Então, quando essas ideias, né, quando a procrastinação vem, ela não vem apenas porque eu estou sem vontade de fazer. Ela vem com uma função. E a função da procrastinação é fazer com que você se mantenha seguro. Algo muito estranho, né? Porque nós mesmos, inconscientemente, o nosso cérebro, ele nos protege do que nós mais queremos. E aí entra essa parte do autoconhecimento, de que nós temos que brigar com nós mesmos, brigar contra as nossas vontades, porque infelizmente a gente não pode fazer só o que a gente tem vontade. É muito triste, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar e nem sempre vai ser confortável. Mas todas as vezes que essas vozes da autossabotagem, são as vozes da autoproteção da mente, da psique, para te deixar ali num lugar protegido, num lugar seguro, vierem, você tem que rebatê-las. Com o intuito de que, ok, existem riscos, mas também existe atrás dos riscos a vida que eu sempre desejei. Existe atrás dos riscos quem eu sempre desejei me tornar, quem eu sempre quis ser. Então, mais vale você correr atrás do seu eu do futuro do que proteger o seu eu do presente. Então, eu postei até uma frase no meu Instagram, né, que diz que se você não fizer o que precisa ser feito, você não vai ter o que você quer. E aí quando essa, digamos assim, conta chega, você fica muito triste. Mas isso também é algo ruim. Quando essa tristeza das coisas que você não fez chegarem, você tem que usar isso como uma maneira de produção, como uma maneira de entender que o que aconteceu já aconteceu. A única coisa que nós temos é o hoje. A única coisa que nós temos é o agora. E a pessoa que você é a pessoa que você construiu ao longo desse tempo. Então você precisa, se você quiser, é claro, se for o seu sonho, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente para melhor e conseguir coisas, você precisa lapidar o seu ser, lapidar quem você é. E muitas das vezes essa lapidação exige sacrifício. E o seu inconsciente te protege desses sacrifícios no intuito de te deixar ali estagnado, porque é um lugar, como eu disse, seguro. Então, cabe a você lutar contra você mesmo. E assim, basicamente, de uma forma geral, não vou especificar muito. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar no meu Instagram, mandar uma mensagem lá no direct ou fazer comentário no YouTube. Estarei sempre à disposição. Mas entenda que muitas das vezes o seu pior inimigo é você mesmo. Então, muitas vezes nós ficamos focados no mundo externo, mas o mundo que apresenta maior risco a quem nós queremos ser e ao que nós queremos conseguir somos nós mesmos. Uma frase que tem em inglês, que eu escuto muito em inglês, né, nos conteúdos que eu consumo, mas não escuto muito em português, é save yourself. Salve a si mesmo. Então não existirá alguém que virá para salvar você mesmo dos seus conflitos internos. Existem sim psicólogos muito bons e profissionais da área da saúde, mas eles te guiarão para um caminho melhor. Mas quem precisa andar por esse caminho é você.